Mas eu fui numa igreja e lá eu senti assim o que é ter Deus do lado de fora e ter Deus dentro do coração. É a igreja do Evangelho Quadrangular. Sim, né? Pastor Paulo. Hoje eu faço parte, né? Mandar um grande abraço, Pastor Paulo. Deus abençoe você aí. Ó, Chaparral, benção, viu? E o Pastor Paulo Silvano, ele foi uma bênção na nossa vida porque... Tipo, crenças que tinha passadas, coisas passadas, ou você acha que é alguma coisa sua mesmo, não, que não precisava ser mudado? Deixa eu te falar pra você, quando eu comecei a namorar a Renata, só pra você entender, ela gostava de uma Coca-Cola de Fanta e eu gostava de uma cerveja. Ela te conheceu assim? E ela me conheceu e eu Pô, assim. então era amor pra arrebentar então, hein? Amor pra arrebentar. E vou falar uma coisa pra você, eu sempre falo assim, ó, eu chegando em Poços de Caldas, né, na minha carreta, quando eu tava trabalhando e passou um cachorro na frente, eu buzinei. E a hora que eu buzinei pro cachorro sair, ela tava sentada assim próximo lá, ela fez um tchau. Eu esqueci do cachorro, falei assim, ó, será que é pra mim? Mano, passa esse do cachorro não? Não, passei, nem lembro, porque eu fiquei prestando atenção no amor à primeira vista, Renata, aí ó, pra você ver, ó. Isso, nesse sentido que você falou de ministério, eu participei de várias convenções estaduais, convenções nacionais, e lá nas convenções eles colocavam as motos lá na frente, né, o pessoal de colete, e eu falei assim, gente, um dia ainda eu vou ter um colete desse. E eu lembro que em 2019 eu fui num congresso em Belo Horizonte, um congresso estadual, e lá eu vi as motos e eu falei assim, gente, isso está no meu coração. Mas o que eu quero dizer para você, nesse afundar de Pedro, Jesus vai lá e pega ele pela mão, e a mesma mão que Deus levanta é a mesma que coloca dentro do barco. Só que hoje muitas pessoas que acontece, que cai, que dá os deslizes ali ou quer tomar uma outra direção, não é a mão que levanta, é a língua que critica. Quem viveu o santo do santo, outro lugar não há. Quem já viveu o santo do santo em outro lugar não sabe viver. O que são valores inegociáveis para você hoje, ô Chaparral? E vamos lá aqui, ó. Jesus! 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 Esquadrão! 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 Fala, meus irmãos, esse é o podcast 1 Milhão de Glória. Hoje estamos com a fera Ricardo de Freitas, conhecido como Chaparral. Chaparral, brigadão, te agradeço aí pelo convite, por receber o convite. Vamos bater um papo legal aí, bacana. Com certeza, com certeza. Quero te agradecer, né, pelo convite, por ter lembrado de nós, né? Com certeza. E até eu trouxe uma lembrancinha pra você, aqui, ó, pra você colocar no teu aí, galera, ó, a gente ganha presente também, ó. Pra lembrar da gente, né? Brigadão mesmo, ó. Eu também, ó, trouxe uma lembrança da Radical Esporte pra você. Muito entendeu? obrigado. Tenho certeza que você vai gostar. Com certeza. Né? Na época de frio aí tocou legal, na fera aí. Legal, ó. Tenho certeza que você vai gostar lá, usar. Motoqueiro, né, galera? Tem que ir, ó. Motociclista. Motociclista, é verdade. Muito obrigado. Vou deixar aqui, ó, o símbolo do esquadrão aqui, galera. Isso. Meu irmão, pô, primeiramente, né, cara, agradecer você mais uma vez, né, como eu já falei no começo. Sim. E eu quero conhecer um pouco a história sua, né, como que foi conhecer a Cristo, como foi chegar, como chegou a moto na sua vida. Sim. Então, eu vim de uma família muito humilde, né, meu pai, minha mãe, tenho 2 irmãos, né. O mais velho, que é o conhecido como Dias, e tem o mais novo, né, que é o Renato. E
Mas assim, a gente sempre não teve influência com a palavra de Deus, né? E a gente vem crescendo, vem desenvolvendo. E você vê, rapaz, como Deus trata a gente. Trabalhei no transporte, né? Praticamente aí 26 anos no transporte, tanto rodoviário como de carga pesada, sabe? Então tive várias experiências aí de conhecer o Brasil, né? Então hoje falar assim em conhecer o Brasil, graças a Deus, eu tinha essa oportunidade. Isso assim, era caminhoneiro? Sim, trabalhei como caminhoneiro, né? E viajei para todo o Brasil, né? Então trabalhei para uma empresa aí que a gente transportava o produto perecível, né? Então foi assim, peguei esse legado do meu pai, né? Meu pai trabalhou numa empresa aqui em Poços de Caldas 32 anos, né? E assim, hoje, nessa empresa que eu trabalhei 12 anos, né? Acho que eu tenho na minha carteira aí 4 registros só, sabe? Então, peguei esse legado do meu pai. Então, viajei o mundo inteiro e sempre tinha pessoas que falavam de Deus pra mim, sabe? Eu tinha vários amigos que falavam só, olha, Deus, falava de Deus, aceita Ele como Jesus. E eu, não, agora não é hora, não é hora. Muito resistente. Muito resistente. Por quê? Porque quando você não entende, não conhece a palavra de Deus, e você vem de uma tradição, você quer seguir aquela tradição. Meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família é assim. E aí, mas tudo que você faz assim no sentido de você desenvolver alguma coisa, você nunca diz assim, ó, Deus não vai fazer. Você fala, se Deus quiser, vai fazer. Se Deus quiser, vai acontecer. No tempo de Deus, Ele vai me dar. No tempo de Deus, Ele vai trazer. Mas o entender de trazer, de levar, de fazer, não depende de lá de fora, depende da gente se posicionar. E eu lembro que quando eu comecei a namorar a minha esposa, né? Eu sou casado com a Renata Figueiredo. E hoje nós temos 2 filhos, né? Tem o Vitor e a Vitória. E eu lembro quando eu conheci ela é da igreja, é da igreja, né? E eu comecei a conviver com ela e fui convidado. Ela sempre orando, sempre orando ali. Sempre orando pela minha vida. E engraçado que eu fui convidado para ir a uma igreja, sabe? E quando a gente tem uma visão que não tem noção, você fala as coisas e acham coisas que aquilo não é. Exatamente. E rapaz, eu fui numa igreja e lá eu senti assim o que é ter Deus do lado de fora e ter Deus dentro do coração, né? Porque eu sempre falo assim. Você sentiu que ali foi tocado ali? Ali eu fui tocado por Deus, Deus veio falar comigo. Muitas coisas que às vezes aconteceu na minha vida passada, que eu não tinha discernimento, não tinha entendimento e era pro mundo. Eu vivia pelas coisas do mundo. E eu comecei a entender aquilo e comecei a respirar um novo ar, vamos dizer assim. E foi um propósito sua esposa na sua vida também, né? Porque Deus colocou ela na sua vida justamente para trazer esse caminho, né? Colocou e aí as coisas começam a mudar, né? A dificuldade teve. As batalhas teve, as lutas teve. Então isso comecei a entender quando eu trouxe esse Jesus para dentro de mim. Né? Porque aí aquela paz que eu não tinha, aquela alegria que eu tinha que era falsa, aquela forma que às vezes eu andava errado, eu comecei com ele dentro de mim e começou a me transformar. Que no tanto foi em 2000, eu aceitei Jesus, né? Fui batizado nas águas. Em 2000? Em 2000 fui batizado nas águas e 2002 me casei. E aí eu comecei uma vida com Cristo, uma vida entendendo o que é uma igreja, entendendo o que é ler uma Bíblia, ter discernimento do que ler, né? E as coisas começou a modificar na minha vida. Isso, essa moldagem tua, que você vem falando, de conhecer a Cristo assim, qual a igreja que você veio conhecer? A igreja do Evangelho Quadrangular, sim, né? Pastor Paulo. Que hoje eu faço parte, né? Mandar um grande abraço, Pastor Paulo. Deus abençoe você aí. Ó, Chaparral, benção, viu? E o Pastor Paulo Silvano, ele foi uma benção na nossa vida, porque ele participou tanto da minha trajetória como namorado, como noivo, e na forma quando eu casei, e desenvolveu quantos assim, assuntos dentro de casa, né? Que às vezes que eu vim totalmente com a cabeça diferente da cabeça dela. E aí é onde tem atrito.
Porque quando tem atrito, você não tem um discernimento de tentar regularizar aquilo, você quer dar continuidade. E o pastor Paulo, ele foi muito especial na nossa vida, não só como o pastor Paulo Silvano, como o pastor João Carlos Figueiredo, né, que acompanhou a gente nessa trajetória aí, sempre dando suporte para nós, né, cuidando. Você acha que no casamento assim houve tipo crenças que tinha passadas, coisas passadas, ou você acha que alguma coisa sua mesmo que não precisava ser mudado? Deixa eu te falar pra você, quando eu comecei a namorar a Renata, só pra você entender, ela gostava de uma Coca-Cola de Fanta e eu gostava de uma cerveja. Certo. Você tá entendendo? Aí eu gostava de ir num forró. Então aí, como é que é tipo um carro, uma bateria, positivo e negativo. Eu quero e eu não quero. Então quando você coloca, aquilo dá curto. Eu não vou, eu não vejo. Mas ela te conheceu assim? E ela me conheceu eu assim. Então era amor pra arrebentar então, hein? Amor pra arrebentar. E vou falar uma coisa pra você, eu sempre falo assim, ó, eu chegando em Poços de Caldas, né, na minha carreta, quando eu tava trabalhando e passou um cachorro na frente, eu buzinei. E a hora que eu buzinei pro cachorro sair, ela tava sentada assim próximo lá, ela fez um tchau. Eu esqueci do cachorro, falei assim, ó, será que é pra mim? Mano, passa esse do cachorro, não? Não, passei, nem lembro, que eu fiquei prestando atenção no amor à primeira vista, Renata, aí ó, pra você ver, ó. E graças a Deus aí nós tivemos assim um aprendizado muito grande. Ela totalmente diferente da criação dela, eu também totalmente diferente da minha criação, né? E a gente foi desenvolvendo hoje que, graças a Deus, eu falo assim que eu e minha casa servimos ao Senhor. Quando você deu aquela buzinada ali, porque assim, você falou do forró tudo, mas você tem cara do rock and roll, você não tem cara muito de forró, não. Eu gostava, sabe? Quer dizer, eu sempre fui simpatizante, mas era um simpatizante assim, de não ser muito envolvido. Você tá entendendo? Eu não tinha, assim, vontade de estar... Rock in Rio. Eu cheguei próximo ao Rock in Rio, estava no Rio de Janeiro, mas não tive vontade de ir. Mas eu gostava de alguns rocks, né? Que a gente sempre escutava, né? Ainda mais quando tinha uma guitarra que fazia a gente arrepiar, né? Naquela época, né? Agora, hoje não. Hoje nosso louvor e adoração é para Deus, né? Hoje você fala que a sua casa serve ao Senhor e quando casou ali, você falou sobre o outro pastor, né? Que ele veio conversar com vocês. Isso. Como que foi essa transformação, essa mudança? Essa transformação vai da própria pessoa aceitar. Você tá entendendo? Porque é aquilo que quando você tem um encontro com Deus, eu falo um encontro com Deus mesmo, você se transforma. Sabe? As coisas velhas se passaram. Eis que eu sou uma nova criatura. Você tá entendendo? Então agora daqui pra frente cabe eu a me policiar, cabe eu a entender a forma que se deve andar e da forma que não pra me mostrar, mas aquilo que tá dentro de mim. A minha vontade, porque antes eu fazia as coisas da minha vontade, quer dizer, eu fazia as coisas da carne, espiritualmente falando. Agora hoje não, hoje eu tenho a direção de Deus. Então quando você tem um joelho no chão, quando você pede um propósito para Deus, que ele às vezes tarda, assim, não é que ele tarda, ele pede para você esperar um pouquinho, mas às vezes o sobrenatural acontece, porque quando você tem um legado com ele, você tem um crédito com ele, é totalmente diferente de você estar na necessidade, porque a necessidade ele sabe que você está precisando de alguma coisa, que você precisa de uma cura, que você precisa de um milagre. Essa necessidade ele sabe. Mas o sobrenatural, quando ele vem, você começa a caminhar. E quando você começa a caminhar, as pessoas que estão do teu lado, elas começam a entender a existência dele na sua vida e vocês começam a caminhar junto. Eu sempre falo assim com o pessoal, né? Sempre comento, né? Quando a gente aceita Jesus, isso é importante. Tá falando para vocês um pouquinho da minha maneira. Você pega a chave, abre a porta, entrou na porta que é Jesus, tranca a porta e joga a chave fora. Porque tem muita gente quando aceita Jesus, fica lá com a porta aberta, deixa eu ver como é que tá o mundo ali, deixa eu ver como é que tá, será que tá legal? Aceitou Jesus, tranca a porta e joga a chave fora. Então Jesus é um caminho que você tem que entrar e não tem que olhar para trás. Verdade. Eu falo isso para muita gente. Às vezes as pessoas ali estão no caminho do Senhor, olha ali, mas como é que está o mundo lá?
Oh, como é que tá aquilo lá? Oh, como é que tá o pagode? Como é que tá o sertanejo? Meu, a partir do momento que você está em Cristo, nova criatura você é. Nova criatura você é. E como você falou de porta, é tão engraçado, quando a gente fala assim que Jesus está dentro da gente, em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você. Esse estou à porta e bato, ele nunca entra te pondo pressão. Eu hoje, quando eu cheguei aqui, eu apertei uma campainha, foi? Você abriu? Eu entrei. Sim. Mas porque você deu a liberdade de eu entrar. E com Jesus também é assim. Então você abre seu coração, deixa ele fazer morada, e depois, em Provérbios 16, diz assim: todo homem, ele faz o seu caminho, ele projeta o seu caminho, mas quem dirige os passos é Deus. Exatamente. Aí você tem ele no teu coração. Você está sabendo a forma que se deve andar, porque ele dirige os teus passos. Não tem como você ficar olhando lá, por que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Acaba você cuidar da sua. Igual a gente estava conversando agora há pouco, né? Sim. Tem tempestade que as pessoas passam hoje, estão vivendo tempestade, porque elas mesmas causaram tempestade. Verdade. Eu estava fazendo uma entrevista com um brasileiro que ele foi pelo México, nos Estados Unidos, e ele foi preso. Eu estava gravando ali a entrevista, né? Estava sendo entrevistado um jornalista. E ele, quando ele chegou na imigração dos Estados Unidos, né, ali, a mulher falando com ele, a policial lá, ele falou assim: quando vocês vão no nosso país, a gente trata vocês bem, cuida de vocês, nós tratamos muito bem. Quando a gente vem no seu país, vocês prendem a gente faz isso. Aí a mulher olhou para ele: só que quando a gente vai no seu país, a gente entra pela porta da frente, não pela porta do fundo. Tem muita gente querendo entrar nas coisas pela porta do fundo. Sim. E esquece que a porta da frente, que é Jesus, eles não estão chegando do jeito certo. Verdade. Eles querem chegar barrando, empurrando. Ninguém vai entrar ao céu sem fé. Ninguém vai entrar no céu sem conserto de pau. Não existe chegar lá truncando. Então, as coisas têm que ter hierarquia, organização. Organização, Tudo que a gente for fazer, existe uma organização. Eu trabalho na área de comunicação. A área de comunicação é o ministério. Sim. E tudo que eu edito, que eu subo lá, eu trabalho hoje no Belém, Sim. no pastor Paulo Gilberto Bom Grátis. Que bem. E ele sabe, tudo que eu vou subir, eu me policio ali antes. Não vou subir qualquer coisa, de qualquer jeito. Se dá um erro, eu conserto e subo. Isso. Então, tudo que a gente for fazer tem que ser ordem e decência. E quando você chegou, você estava na quadrangular, a gente sabe que a quadrangular tem muito encontro, né? Tem muita capacitação, tem muita discipulado, tem muitas coisas, né? Como que foi essa mudança, estudando, aprendendo? Olha, rapaz, quando eu estava desenvolvendo, a gente passa por vários processos, né? E depois eu vou explicar também o processo do motoclube, como é que é. Então você faz um encontro, na época era encontro, pós-encontro, aí tinha encontro de casais, reencontro. Então você vai passando por certos desenvolvimentos dentro da igreja, que você vai se capacitando para estar onde eu estou hoje. Sabe, você vai crescendo ministerialmente, né, falando, mas você tem uma direção de Deus ali, então você começa a entender, estudar a palavra, né? Hoje nós temos lá o ITQ, né, que é a Escola Teológico Quadrangular, né, Instituto Teológico Quadrangular. Então nós temos hoje encontro de vencedores. Você está entendendo? Nós temos hoje o Uniora, que é uma escola onde você aprende a orar, interceder. Temos o Start, temos escola de servos, temos vários ministérios dentro da igreja que vai te capacitando. Às vezes você fala assim: eu não me sinto bem nessa posição. Vai para o ministério de homens, vai para o ministério do diaconato, vai para o ministério de servos, sabe, de intercessor. Quer dizer, então, que ali existe vários núcleos, então, para poder vários ministérios para desenvolver as pessoas, né? Nós temos de juniores, nós temos de adolescentes. Então, você é capacitado ali para você não ficar só naquele mundinho que você vive. Então,
a palavra de Deus ela é implantada, semeada e ali a gente consegue adquirir os frutos através desse desenvolvimento, né, da nossa igreja. E como que foi que surgiu o motoclube? Como que foi colocar? Porque a gente sabe que uma grande parte das igrejas, né, sempre tem aquele preconceito, existe muito os tradicionalistas, vamos dizer assim, né? Como foi criar isso, chegar na quadrangular? Tradicionalista, a gente tem que respeitar eles, né? Mas foi assim, eu sempre vou, nesse sentido que você falou de ministério, eu participei de várias convenções estaduais, convenções nacionais, e lá nas convenções eles colocavam as motos lá na frente, né? O pessoal de colete, e eu falei assim, gente, um dia ainda eu vou ter um colete desse. Mas eu vou ter um colete desse, era para ter um colete para estar passeando com o colete, né? E eu lembro que em 2019 eu fui num congresso em Belo Horizonte, um congresso estadual, e lá eu vi as motos e eu falei assim, gente, isso está no meu coração. E, rapaz, foi interessante que naquele dia a gente chegou um pouquinho atrasado, era uma véspera de feriado, e a gente pegou muito congestionamento, sabe? A gente chegou atrasado, então o que a gente participou lá, e como nós fomos de ônibus, aí tinha um ponto de chegada, o ponto de saída e o horário de saída, que é bem organizado, e a gente acabei não conversando. E um belo dia eu estava em casa, um tio da minha esposa, né, que hoje não está junto com a gente, o Cláudio, é parceirão, ele vendendo um Jeep lá, entrou uma moto custom, uma 250, e ele falou pra mim assim, falou, ó, vem olhar a moto, você fica com a moto. E olha como é que coisa, Deus vai preparando as coisas, a gente não entende, né? E eu fui lá, olhei a moto, falei, não, eu não, nessa eu não tenho condição. Ele falou, não, você vai ficar com a moto sim, e você me dá tanto. Eu falei, não tem não, mas você vai aqui, ó, o que você pode fazer pra me dar? Eu falei, ó, eu consigo te dar tanto por mês. Ele falou, não, pega a moto, experimenta ela. E peguei a moto. No que eu tô lá em casa, eu lembro direitinho que foi o aniversário da minha filha e o pastor Fabiano de Machado foi lá me visitar. Ele chegou, nossa, que moto bonita. Já falei, então, agora só falta o colete. Aí ele falou assim, cara, eu tenho o telefone do coordenador estadual de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que é o pastor André. Que benção. Eu falei, você tá brincando? Me passa esse telefone pra mim. Ele falou, até eu fiz um trabalho lá na minha igreja em Machado, ele me arrumou os atrativos do esquadrão, as coisas e tal. Eu falei, nossa, Fabiano, que legal, pastor, passa pra mim. E foi engraçado que eu mandei uma mensagem para esse pastor André, né, que hoje ele era coordenador metropolitano na época. Ele que comandava o estado de Minas Gerais e comanda até hoje como coordenador estadual. Rapaz, eu mandei uma mensagem para ele, ele demorou 15 dias para responder. Eu falei, mas não é possível. Deixou no vácuo lá. Deixou no vácuo. E aí, sabe, o interessante é que quando ele me respondeu, eu falei, e aí, quem é você? Da onde você é? Eu falei, eu sou aqui de Poços de Caldas. Nossa, eu sempre vou nas convenções, eu vejo aí os coletes de vocês e mando uma moto, a minha moto, a foto pra ele, né? Cromada, coisa mais linda do mundo. Aí ele pegou ali, foi a primeira bordoada que Deus me deu. Porque a gente vive por coisas materiais. E a hora que eu mandei a moto, ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você é moto muito bonita, gostei da forma que você conquistou ela, mas deixa eu te falar pra você, se Deus voltar hoje, ela não sobe. Quer dizer, então a gente fica idolatrando algumas coisas na vida da gente, que aí a gente deixa Deus de lado. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, não, deixa eu te explicar. Isso aqui, o colete que você quer, isso aqui é um processo. Então a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, isso aqui é um ministério. Aqui tem que ter um chamado e tal. E aí eu falei para ele, então, pastor, vamos fazer o seguinte. O que o senhor mandar fazer, eu faço. Aí eu e a minha esposa, a gente começou... Já vi que existia uma obediência sua. Pronto, também. já começou aí, né? Não foi a minha vontade de ter, ou eu vou comprar e querer ter, não. Ali a gente começou num jejum e na oração, a gente participou do que ele pediu pra gente em 3 meses. Eu cheguei no meu subintendente, que é o pastor Paulo Silvano, e falei, olha,
a gente viu isso, é um ministério da igreja, e eles convidaram a gente para ir em Belo Horizonte, para ver como é que é o sistema, tem um colete, tem um brazonamento. E ele pegou e falou assim, ó, vai em Belo Horizonte, vê como é que é, depois você traz e apresenta para mim. E aí a gente foi em Belo Horizonte, eu e a minha esposa Renata fomos consagrados lá, brazonados, né? Porque a gente teve esse processo de 3 meses, mas já o meu filho e a minha filha já foram consagrados PPs, que é um processo, né? Que você tem só o colete preto que você passa, depois eu vou te falar esse sistema. E voltando de lá, rapaz, eu sempre falo e comento, quando eu olhava no retrovisor para trás, assim, eu falava para Renata, nossa Renata, eu e você, hein? Como é que vai ser de nós agora? Porque nós já estávamos no 2º ano do ITQ, né, do Instituto Teológico Quadrangular. E todo mundo perguntava, o que vocês vão ser? A gente quer estudar, quer conhecer. Não, mas vocês vão ser pastores? Não, e eu já voltei, apresentei esse ministério para o meu superintendente, né, que é o pastor Paulo Silvano. E foi até engraçado. Ele falou assim, ó, daqui 2 dias tem uma reunião, né, e eu gostaria que você apresentasse para todos os pastores e a partir de agora eu já te coloco você como coordenador regional, quer dizer que era da região, com 30 e poucas igrejas, e aquilo eu saí que eu não sei se eu respirava, e eu falei assim, gente, mas como assim, né? Cheguei agora, né? Já vou. E aí, mas é aquilo que eu te falei no começo, quando você tem um propósito de Deus, ele começa a caminhar, não ultrapassando barreiras, né? Você vai vencendo cada dia uma barreira, né? Então a gente começou a estudar, terminamos, né, o Instituto Teológico e comecei a divulgar. Houve uma preparação também teológica, né? Houve uma preparação na palavra. De conhecimento. E pro outro conhecimento, você vê, a gente começou, como está mais próximo de nós, o estado de São Paulo. Foi quanto tempo esse processo dessa escola? Como é que funciona? 3 anos. 3 anos estudando. 3 anos. Você estuda os 3 anos, você passa pelo 1º, 2º, 3º ano. É uma coisa sobrenatural mesmo. Porque eu falo assim, você estuda a capa da Bíblia. Você está entendendo? Você começa a estudar como é que eu vou te dizer, a forma teológica, né? E você começa ali a aperfeiçoar. E ali Deus vai te capacitando, porque hoje se você tiver uma conversa comigo, eu tenho como te responder. Porque eu estudei aquilo e sei a forma que eu devo falar. Não porque aquilo me ensinou na escola, é aquilo que Deus me preparou para estar fazendo a obra. Exatamente, até porque a Bíblia fala, né, porque a gente tem que buscar a sabedoria, né? Muita gente, acho que é livro de Osés, se eu não me engano, fala que o povo pereceu no deserto por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E às vezes as pessoas não têm conhecimento, vai querer confrontar com o mundo, ou talvez ele meio despreparado, acaba quebrando a cara, né? Diabo, exatamente. Né? Você tem que saber debater nesse sentido e estar preparado. Então a gente fez os 3 anos, graças a Deus, a pandemia veio, né? E foi uma coisa assim que o ministério do motoclube ele veio na nossa vida, vários pastores aceitaram, né? E hoje aí a gente tem um pessoal bom aí na região 417, né? Da região de Poços de Caldas, e começamos a desenvolver o trabalho. Eu e a minha esposa, e aí Deus foi colocando pessoas nas nossas vidas, porque não foi assim. Até no começo, eu vou ser bem sincero com você, eu chegava, preenche uma ficha, sabe, que não, vem com nós. Aí a minha esposa sabe, né, porque a mulher, ela é a cabeça da casa, vamos dizer assim, né? A sábia edifica a casa, né? E ela pegava assim, não, vamos orar, vamos entregar para Deus, que Deus vai pôr pessoa certa no momento certo e na hora certa. E nós começamos a desenvolver esse trabalho e Deus foi preparando as pessoas para estar vindo trabalhando com a gente começou a levantar líderes na igreja, porque nós temos uma ficha, essa ficha é preenchida, e ela diz quem você é, se você é da igreja, como é a forma que você está dentro da igreja. Quando você foi batizado, se casado. Se você é batizado, é casado, tem os dramas tudo certinho ali. E no final tem a assinatura do pastor que vai comprovar se você é aquilo mesmo, porque o pastor conhece a sua ovelha. É como se fosse aquele sistema do presbitério, o cara vai para presbítero, né? Tem aquele crivo. Sim, porque ali, deixa eu te falar para você,
Porque não é um ministério, não é um grupo. Porque quando você cria um grupo, entra todo mundo, coloca o que quer e sai a hora que quer. Isso tem um processo que a gente passa para essa pessoa estar entrando como simpatizante, passando pelo PP, pelo meio coletamento, né, que não tem o brasão de trás, e depois pro coletamento fechado, que é o que você vê nos nossos coletes. Sim. Então passa por um processo que nós fomos trabalhando hoje. Hoje, graças a Deus, estamos aí da forma que tem apresentado aí o Motoclube Esquadrão Quadrangular. E todo esse processo que você contou pra gente, essa preparação, essa organização, porque assim, a gente viu também a Quadrangular mudar. A Quadrangular mudou muito, né? A Quadrangular, ela passou por um processo de mudança interior ali, salas, ampliou o templo, né? Sim. Até os parabéns ao o pastor Paulo por ter feito esse... É uma obra, há muito tempo que ele está aqui, porque a gente, pastor Paulo, já estou convidando você para vir pro podcast também, viu? Sim. Porque eu sei que você tem uma história linda aí de superação. E todo esse processo, tudo isso, foi reunindo, como que entrou a parte social e da onde que veio o grito de guerra? Né? Então, rapaz, o Motoclube Esquadrão Quadrangular é através do bispo Cândido, né? José Cândido. O bispo em Araraquara veio na mente dele que a igreja tinha, igual eu comentei com o senhor no começo, que a igreja tinha ministério de casais, ministério de homens, ministério de diaconato, de jovem, de adolescente. Ele falou assim, por que não ter um ministério em cima de duas rodas? Que em 2014, quando foi fundado, era ForQuest. Mas aí Deus revelou para ele que tinha que ser Motoclube Esquadrão Quadrangular. Então fundou em 2014, né, até dia 22, agora, semana passada, nós fizemos no Brasil 11 anos de existência, né, 8 anos no estado de Minas Gerais, e aqui em Poços de Caldas nós oficial 3 anos, né, mas nós já estamos há 5 anos aqui. Então surgiu dessa forma de Deus falar com ele, que começou, hoje nós estamos já praticamente em 12 estados, né? E começou já a desenvolver esse trabalho ministerial, né? Dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. E aí a gente coube a nós, coordenadores regionais, a estar levantando líderes e trazendo os membros e fazendo o trabalho que a gente faz em prol da forma social, né? Porque nós somos igreja em prol da igreja, mas nós temos que ser fora da igreja. Exatamente. Nós somos um braço direito do pastor. Então vamos supor, aquele lugar que o pastor não vai, a gente vai, né? A gente entrega a cesta básica, porque a gente ajuda a igreja, a gente ajuda a entregar a Santa Ceia, né? Quando o pastor dá a liberdade da gente levar a Santa Ceia, a gente leva a Santa Ceia, a gente faz alguns trabalhos sociais, doamos sangue, né? Faz doação de sangue, temos o Motossopa, que a gente trabalha aí fora de hora para o morador de rua, né? Trabalhamos aí nos hospitais, trabalhamos na casa de recuperação, na casa de passagem. Inclusive, você foi com nós lá numa visita lá num abrigo, né? No São Francisco. No São Francisco. Na clínica São Francisco foi até lindo, né? Eles fizeram uma roda e ali foi a primeira vez que eu vi até o grito de guerra, né? Sim. Foi lindo, foi maravilhoso ali. Eu subi o drone para pegar as tomadas ali e por ter muita antena a gente tinha que tomar um pouco de cuidado, né? Ali na Mãe Rainha. E é um trabalho muito lindo, né? Porque eu que faço trabalhos sociais também, eu vou nas clínicas, eu dou aula, eu ensino o projeto Luiz, que é uma ação social. E ali foi transformador, né? Porque além de vocês cantam, vocês oram, vocês ali falam um pouco do testemunho de vocês também. E tem muita gente ali precisando, é um trabalho muito sério. Aonde eu falo, pessoal, até eu fui questionado esse dia, estava comentando com você no café. Durante a nossa produção, algumas pessoas ligaram para mim, né? Tem um membro lá da tua equipe, tal, veio orar para nós. Que triste, a gente viu esse membro lá nas redes sociais bebendo, tava lá, tipo assim, e ela tava aqui orando e tal. Gente, o que eu tenho para falar, até eu falei para vocês, é assim, ó.
cada um vai tomar conta do seu preço. O que eu tenho que fazer? É orar por essa pessoa. Às vezes as pessoas querem criticar. Ah, fulano filmou lá, não sei o que tem, tá criticando, que não sei o que tem. Gente, eu tenho que falar para vocês assim, ó. Quem tem céu para dar não sou eu. O que eu tenho que fazer é continuar orando. A mesma forma carinhosa que eu fui com ela, que eu apresentei Cristo, a mesma coisa, ela conhece o caminho, a verdade, e ela sabe o caminho, ela sabe o caminho que é Jesus. Então o que eu tenho para falar? Vamos continuar orando, em vez de a gente ficar criticando, ah, mas errou, mas falhou. Quem cabe o julgamento é Deus. A mesma medida que vai medir, será medido você. A mesma medida que você medir eu, será medido você também. Então vamos orar por ela, vamos orar por eles, né, que estão aí afastados, que Deus venha se resgatar. Voltando ao trabalho. E o grito, que igual o senhor perguntou, o grito é interessante porque é a nossa doutrina. Né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve ele voltará. E aí nós damos o grito esquadrão quadrangular, esquadrão quadrangular, esquadrão quadrangular. É um grito de guerra, no qual envolve, né? Isso é em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Você tá entendendo? Esse grito, ele é em todo o Brasil. Ó, vocês aí, ó, se tiver o vídeo aí, ó, pode mandar pra mim, pode mandar no inbox, tá? Um vídeo curtinho. Isso. Manda pra mim aí pra gente poder colocar aí depois no final aí, ó. O pessoal de São Paulo, o pessoal do Paraná, né? Nós temos aí hoje nós temos o Alício, né? Que ele assumiu a coordenadoria do estado de São Paulo. Temos também o Mano do estado do Paraná. Se tiver Nordeste, pode mandar, viu, gente? Temos o Júlio aí de Santa Catarina, né? Uma benção. O pastor Ruas, que é da Bahia, né? Nós temos o Valvilso, que é do Espírito Santo, temos também a pastora Vanusa do Acre, né? Então, pastor Vanusa, manda o grito para nós aí, ó, pode mandar para ele pro Chaparral, pra gente colocar no vídeo aqui, na entrevista. Quero conhecer o trabalho de vocês, pode mandar também. Temos em Manaus o pastor Ney, enfim, assim, estamos em 12 países aí, estamos desenvolvendo, né, e crescendo, porque é um ministério abençoado, um chamado de Deus, né? Não é o motoclube do Chaparral, tá? É um ministério, e esse ministério ele é direcionado à palavra de Deus, a levar o evangelho, a apresentar o amor de Jesus que foi derramado numa cruz. Isso é a finalidade. E todos os nossos passeios, ele passa a ter uma ação, né? E essa ação, ela vai, aquilo que o senhor acabou de falar, ela vai da nossa conduta. A palavra de Deus não fala que a gente tem que ter a armadura de Deus? Nós, motociclistas, temos o capacete da salvação. Mas esse capacete, talvez você eu coloco o capacete para proteger a pancada na cabeça. Dependendo deste capacete, a forma de você visualizar, a forma de você falar, a forma de você ouvir. Você quer ver uma coisa? O ouvir faz você manter o punho. Quando você é aquela pessoa que põe a primeira, segunda, a terceira e ele quer ouvir o barulho da moto, ele está num lugar que é para andar 80 a 120. Então, quando nós temos essa armadura de Deus, nós começamos a controlar os nossos movimentos, as nossas ações e as nossas atitudes. Houve algum momento assim, numa passeata, um acidente, algo que aconteceu, um milagre, uma coisa assim que você queria se destacar durante uma visita, uma libertação, uma coisa assim que você gostaria de colocar? Olha, nós tivemos aqui o último, a gente não teve, graças a Deus, até hoje, nesse tempo, aqui na região de Poços de Caldas, nós não tivemos nenhum acidente, tá? Mas nós tivemos um livramento aí há uns 3 meses atrás, que nós fomos em Varginha. E nós saindo de Varginha à noite para vir embora, e nós estava com um menino que ele é simpatizante, né? E ele hoje ele já é meio colete, e o Heraldo, e assim, um parou para falar com o outro se a gente ia parar no posto ou não, um próximo. No que ele diminuiu essa velocidade, a correia dele saiu. Sabe? Então ali a gente viu como um livramento, porque se a gente está numa velocidade ali de 80, 90 ou até 70 por hora, que é o que corresponde
a viagem à noite, com certeza ia ter algum acidente ali. Mas foi assim, um chegou próximo ao outro e deu aquela paradinha. No que deu aquela paradinha, saiu a correia, ele encostou. Rapaz, aí. Assim, foi uma coisa assim tremenda que eu falei assim, olha, por quê? Porque nós oramos quando saímos e oramos quando voltamos. Ungimos todos que saem, ungimos todos que voltam. Por quê? Porque nós temos que ter a legalidade de Deus. Se não adianta, né? Não só a legalidade de Deus, como a legalidade dos nossos pastores. Olha, nós vamos em evento em tal lugar, o senhor libera, o senhor concede, como é que é? Não, vai na paz, vai na bênção e está liberado. Aí você está indo debaixo da obediência. Nesse trabalho de evangelização, que vocês fazem visita, algum desses que que vocês oraram ali e tal, de repente gostou também, tinha uma moto, entrou, existe casos assim? Existe vários. Eu estava no hospital mesmo, tive uma fratura no dedo, sentado ali, e eu lembro que eu estava ali, comecei a falar de Deus, né? E uma senhora lá encostada, ela até pegou a prancheta dela, colocou aqui, e falando de Deus, olha, eu conheço você, a sua esposa, pela rede social e tal. Eu falei, então, essa semana a gente vai lá em Santa Rita fazer um trabalho, e na outra a gente vai em Puiúna. Aí eu lembro que naquela semana eu falei, meu marido vai estar trabalhando, não vai poder. Mas na de Ipuiúna, quando nós fomos fazer, eu vi que chegou uma moto assim, eu olhei, mas quem será que é? E na hora eu não conheci, de verdade, você não conhece, né? E aí quando veio descer, olha, a gente vai com vocês, tal. Aí quando veio ela falou pra mim assim, você lembra de mim? Eu falei, não lembro. Ah, então, você lembra? Você falou um pouquinho de Deus pra mim lá no hospital. Ai, que benção. E aí, nossa, foi legal. Nossa, que benção que vocês estão aqui e tal. Glória nós a Deus. Fomos pra Ipuiúna, que é o pastor Fernando lá, pastor Luiz Fernando lá de Ipuiúna, que nós temos uma sede do esquadrão lá também. E quando chegou lá, os dois chorando, porque nós chegamos assim, acelerando as motos e fazendo a forma que a gente faz o trabalho nosso. Aí eu falei, nossa, Renato, olha, o casal tá chorando, vamos lá, vamos apoiar eles. E ele falou assim, olha, eu gostaria de participar de vocês, desse grupo de vocês. Eu falei, nossa, que legal, seja bem-vindo, ó, tem um processo assim, vocês estão em alguma igreja? Aí eles comentaram para nós, ó, nós éramos diáconos e nós estávamos afastados e agora isso aqui é o complemento da nossa vida. Ai, hoje é um líder nosso do motoclube, né, da igreja, que dá assistência numa igreja. Sabe, é uma benção. E através disso foi resgatado novamente. Foi resgatado. E viu novamente o propósito. Agora 20 dias atrás, nós, o Jean, né, a gente conheceu, fazia um trabalho lá numa casa de recuperação. E o Jean, um dia nós chegamos lá, né, isso foi um trabalho assim, não foi longo, né, 2022, 2023. E chegamos um dia lá, o Jean lá, tudo enfaixado, braço, coisa. O que foi, Jean? Eu tava dormindo, o cara me deu uma pasada. Quase me arrebentou a cabeça. E aí a gente trabalhando, cuidando dele. O Jean, pra te falar a verdade, há 15 dias atrás nós casou o Jean. Totalmente desconcertado, longe da família. Foi um prazer que ele chamou eu e a minha esposa para ser padrinho dele no civil. Aí chegou lá a mãe dele, que nunca mais queria saber dele, que estava desacreditado de uma pessoa que era alcoólica. E até, Janinho, deixa eu te falar uma coisa. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem um trabalho que é através do pastor JC, que é o coordenador. JC, ó, bração. JC é fera. E juntamente com o Ocimar, que ele tem essa liderança lá, tem um trabalho do codependente. O codependente é aquela pessoa que primeiro a gente vai abraçar a família, porque a pessoa, vou te dar um exemplo, ele está internado, ali 15 dias ele vem para casa, vamos supor que ele mexe com produto químico. Qual é a sua forma de tratar aquele cara? Ah, lá vem o maconheiro, lá vem o fumador disso, ou o pingaiado. Não, quando nós trabalhamos com a família, ei, vem cá, quero te dar um abraço, eu te amo, olha, eu tô aqui para te ajudar, não para te condenar. Ele tem um trabalho que é excepcional. E aí nós começamos a trabalhar com o dependente químico, a ADI, e nós fazemos esse trabalho lá na sede regional toda quinta-feira.
às 19h30, 20 horas. Tem uma reunião, essa pessoa vem, ela é abraçada, ela é cuidada, ela tem um desenvolvimento, porque antigamente nós usávamos um termo assim, ó, consolidar, enviar e cuidar. O cuidar que é o importante. Né? Enviar, a gente sempre está sendo enviado. Consolidar, eu estou consolidando com você aqui uma palavrinha. Mas o cuidar, esse tem que ser especial. E ali ele é cuidado, ele é transformado, igual aconteceu com o Jean. Isso que ele está falando, o pessoal que vocês estão assistindo, meus irmãos, eu fiz um trabalho no CT de Machado, na clínica que tem lá. Até na época tinha um coordenador lá, Oxton, e depois eu também fiz um trabalho na Cracolândia. O que acontece? Eu vou colocar um pouquinho a minha linguagem aqui. Se você não trabalhar a mãe e o pai, às vezes o cara foi internado porque existe um sistema judiciário, que o cara vai preso à força, porque o cara já não tem controle sobre si. Existe o cara voluntariamente que ele vai ser internado. Não preso, voluntariamente ele vai internado. E esse voluntariamente, às vezes, quando o cara vai à força, a mãe fica lá. Será que o meu filho está passando frio? Será que ele quer um travesseiro? Não. Esse trabalho que ele está falando é justamente tem que cuidar da mãe, da família, cuidar lá, para poder trabalhar a mente deles, porque senão eles ficam lá, mas será que ele está comendo direitinho? É um perigo isso também, né? É um perigo. Esse abre brecha para ser aquele menino mimado. Né? Então é uma forma ali que tanto o Ocimar como os demais... O Ocimar é fera, o Ocimar tem uma turma lá, rapaz. Tem a pastora Renata, tem uma turma boa lá que trabalha nesse sentido e está tendo sucesso. Porque é um trabalho que ele está na travessia ou na... Não, o Ocimar não. Saiu de lá. Ele saiu de lá. Na época eu fiz um trabalho documentário lá e estava lá em cima. O Jean, então, nessa época a gente fazia o trabalho lá com o Ocimar lá no travessia. Né? A gente chegar lá, ter 90 homens naquele lugar. Eu chegava lá, galera, olha, vamos gravar vídeo aqui, vamos fazer, todo mundo assim, quando vê, fizemos foto, vídeo, depoimento, foi bem legal lá. Foi muito bom, é muito bom a gente ter esse trabalho, sabe? E esse desenvolvimento, sabe? E a igreja tem isso. Precisa de pessoas para trabalharem na rua, porque assim, eu vejo muita gente trabalhar dentro de igreja, mas o corpo a corpo ali na rua à noite, falar com outros tipos, eu vejo muito pouco assim, sabe? Precisam ter mais pessoas capacitadas para isso, né? Sim, mas esse aí, eu sempre falo assim, ó, quando você tem um comprometimento e você tem um chamado e um comprometimento, não é envolver. Né? O envolver, você tá lá, envolve e fica por isso mesmo. Agora, quando tem um comprometimento, você tá na hora certa, no lugar certo, do jeito que ele te manda você estar. É muito interessante. Eu vi um trabalho, um tempo atrás, eu fiz um evento chamado Street Story, Bazar de Rua. É um evento criado na África e eu trouxe uma edição para cá, para Portugal na época, né? Chamei algumas pessoas, estava começando odontologia, muitas pessoas. E é um trabalho muito legal da Secretaria Social, que eles não permitem que a gente faz a arrecadação e entregue para os moradores de rua. Eles não permitem. Eles permitem que esse trabalho crie uma triagem. Eu pego os acolhidos das clínicas e esses acolhidos vão pegar lá esse material, uma blusa, um calçado. E eu vi uma organização muito grande na época, até quem estava na coordenação na época era a Luzia, na época que estava trabalhando na secretaria. Então, assim, como que é o trabalho da secretaria com a igreja, vocês com a secretaria e esses coordenadores dessas casas de passagem? É o seguinte, primeiro a gente pega a organização, a gente faz uma reunião, tudo se a gente pode estar indo lá, porque eles não só abrem para a gente, como abrem para as outras denominações. Né? Então, por exemplo, às vezes nós ajuda, tá precisando de um alimento, aí a gente entre nós mesmos, motociclista, a gente faz levanta uma doação, o que precisa? Precisa de cesta básica, precisa de roupa, a gente faz esse sistema. Agora nós tivemos aí, porque às vezes a gente fala assim, o Ministério do Motoclube Esquadrão Quadrangular. Nós tivemos aí o Moto Posto Fashion, tá? Então foi vários motociclistas, motoclubes e motogrupos de Poços de Caldas, né? Até eu quero deixar um abraço aqui para parabenizar o Humberto Pérez, né? Ele juntamente com o chefe Luca e mais os outros motociclistas, né? Então nós fomos fazer um trabalho
um festival, mas em prol a PAI. Quero deixar um abraço também para a Gráucia, né? Que ela é a coordenadora da PAI. Gráucia, beijão. Beijão para ela. E você vê, nesse evento que nós fizemos aí dia 8, 9 e 10 agora de agosto, nós arrecadamos mais de 3.000 toneladas de alimentos para a PAI. Ai, que benção. Sabe? E um valores em dinheiro que a gente comprou é a parte de higiene, né? E até nesse dia 22 agora, que nós tivemos o nosso culto na sede regional, e ela foi lá para fazer o agradecimento. Tava vários motociclistas lá, né? Pessoal do Tartaruga, pessoal do Diabos, pessoal ali do Canibais. Quer dizer, vários, para não esquecer nenhum, vários motociclistas estavam ali e presenciaram o agradecimento dela, dessa forma social que a gente faz, colocando a necessidade onde precisa. De que forma precisa. Que parte da sua vida, assim, que durante esse período que você estava ali, deu vontade de desistir? Chegou um momento assim que a fé deu aquela enfraquecida, a pandemia veio. O que a pandemia trouxe de ensinamento para você, Chaparral? A pandemia trouxe um ensinamento porque em Eclesiastes fala assim que há tempo para tudo aqui debaixo da terra. E você vê lá, tem tempo que é de plantar, juntar a pedra e separar a pedra. Sim. Tempo de plantar e tempo de colher o que foi se plantado. E lá fala assim, ó, tempo de abraçar e tempo de deixar de se abraçar. E nós ficamos aí praticamente 2 anos, um pouquinho, sem poder dar um abraço. Ó, Deus falando aí, hein? Sem poder dar um abraço. Então é essa forma que aconteceu. Quando aquilo que eu te falei no começo, você tem Deus no coração, vem o cansaço. Vem o cansaço. O fardo é pesado. Mas ele fala, vem a mim que eu vou te livrar, vou te aliviar. E aí, nesse momento, já tive vontade de deixar mesmo, por falta de organização, sabe? Você faz uma organização tudo certinho, aí quando vê, você recebe uma notícia que não vai dar certo. Você toma um choque, porque quando nós fazemos algum propósito ou algum evento, nós temos um relógio de oração, né? Nós aprendemos com o pastor Tiago, do Unihoras, nós temos um relógio de oração. E aí a gente começa a orar e jejuar para aquilo. E aí você faz um trâmite, corrige o que não pode, o que pode, o que se deve ser feito. Aí quando vem aquele balde de água fria. Ó, não vai, não deve ir. Mas a gente, na hora, você leva um choque e fala assim, nossa, não vou largar a mão disso. Nossa, mas aí é aquele momento que faz um vazio dentro de você. Mas a hora que esse vazio começa a preencher, que você fala, é aquilo que você me perguntou lá atrás. Aí quando você tem uma notícia, que é o livramento de Deus para você não ter ido. Exatamente. Mas já cheguei a ter, sim, cheguei vontade de como é que fala, de desistir. E aí você dá uma olhadinha no que Deus fez, porque a prosperidade na minha vida, através da obra, e não é trabalhar para Deus, é trabalhar do lado de Deus, trabalhar com Ele, mudou muito a minha vida, tanto na minha casa, na minha empresa, com minha esposa principalmente, né? E principalmente com os nossos amigos aí. A gente, nós tava tomando café, tava falando pra você sobre cura, né? Às vezes a gente entra na vida de algumas pessoas, né? E às vezes a gente entra como cura, né? Verdade. E isso pode ser num relacionamento, na vida de um amigo, às vezes alguém, até mesmo dentro do motoclube ali, dentro da igreja, né? E às vezes você cura aquela pessoa, você vai lá, cuida com carinho, sabe? Ajeita, arruma. E quando essa pessoa que você cura, ela te fere, você acaba sendo machucado. Isso eu creio que não só aconteceu comigo, como aconteceu com o senhor, acontece com vários pastores, né? Que é tipo assim, ele deu uma banana pra você. Exatamente. Né? Na hora, ó, te deu uma banana pra você. Eu não deixo descer pro coração. Não deixo descer pro coração porque a gente tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes. E a gente tem que respirar um ar puro. Porque senão você fica assim, com aquilo dentro de você, a pessoa não sabe que você tá magoado com aquilo e você fica doente. Fica. Você começa a ficar doente.
Você fala assim, nossa, mas por que fez isso? Por que fez aquilo? Aí eu contorno isso assim, eu oro pela pessoa, oro pela família da pessoa, oro pelo trabalho da pessoa, e Deus fica contente comigo porque Ele vê que não existe mágoa dentro de mim. Agora, quem tomou a direção foi a própria pessoa. Exatamente. O posicionamento foi a própria pessoa. Então, assim... E essa tempestade, né? Essa tempestade, porque eu vejo assim, ó, nós estávamos comentando, quando Jesus estava andando em cima do mar, Pedro estava lá, os discípulos estavam lá, ó, é um fantasma, é um fantasma, ei Pedro, sou eu, Jesus, ó mestre, então faça que eu vou até você, então vem Pedro. Aí Pedro sai e começa a caminhar, e às vezes no caminhar de certas pessoas, quando ele pega um ministério, ele pega uma posição, ele pega uma legalidade, ele começa a andar, mas quando ele olha para baixo ali, ele viu que ele começou a afundar. Ou às vezes esse afundar e fala assim, agora é minha direção. Mas o que eu quero dizer para você, nesse afundar de Pedro, Jesus vai lá e pega ele pela mão, e a mesma mão que Deus levanta é a mesma que coloca dentro do barco. Só que hoje muitas pessoas que acontece, que cai, que dá os deslizes ali, ou quer tomar uma outra direção, não é a mão que levanta, é a língua que critica, é a língua que domina. Ah, por que fez isso? Porque você está entendendo? Exatamente. Então, quando você traz Deus para dentro de você, Jesus para dentro de você, você não tem essa mágoa. Você não tem essa crítica. Eu tenho um amigo chamado Fraga, né? A gente sempre conversa lá. Ele fala assim, negrão, você tem um coração de veludo, você tem um coração muito frio, gelado. Como é que você não vai atrás? Não sei o que tem. Quando às vezes há separação, alguma coisa assim. Eu sempre falo pro pessoal assim, cara, eu vou até um ponto. Certo. Quando eu ver que aquele negócio tá fazendo mal, eu falei assim, é isso? É, beleza. Eu me desligo completamente. Sim. Eu falei assim, Deus, ele tá na tua mão, eu entrego na mão de Deus. Eu sou um cara que, quando eu entrego na mão de Deus, está na mão certa. Certo. Porque Davi, quando Davi cometeu o problema que ele teve, a Bíblia diz, que ele fala que ele não queria nada das punições, mas ele queria cair na mão do Deus vivo. Sim. Quando você entrega a situação que te feriu na mão de Deus, é melhor. Talvez você vá passar uns dias ali um pouco ruim, né, mal, mas se você for um cara que já tomou pedrada na vida, que você já correu a estrada, na subida da estrada, que você já passou em certa situação, a gente acaba se blindando um pouco mais. Então eu acho que por isso que as pessoas confundem muito talvez a minha frieza com um pouco assim de, tá na mão de Deus. E quando eu entrego, acabou. Eu gosto do hino até da congregação, eu amo muito a congregação ali, o pessoal, sabe? E o hino fala assim, ó, Senhor, tu és minha canção, a ti mandarei. Aí eu falei assim, és minha canção, és o meu... Então assim, eu não tô muito lembrado aqui. Então assim, quem viveu o santo do santo, outro lugar não há. Quem já viveu o santo do santo em outro lugar não sabe viver. Depois que você viveu Deus, que você viveu Jesus, que Deus mudou, transformou, você pode estar no rock, no pagode, no sertanejo, no mundão. Você nunca mais esquecerá de Deus. Da palavra de Deus, que foi plantada, né? Exatamente. Que foi escolhida. Eu falo, e essa semana eu estava falando sobre 3 livros. O livro da lei, o livro da vida e o livro da obras. Apesar que a obras é pela fé. Né? Então o livro da lei, quer dizer, quando Moisés estava lá em cima, ele desceu, Arão, seu irmão, fez um bezerro de ouro. E ali eles idolatravam o bezerro de ouro. E aí uma conversa muito interessante que Deus não se agrada daquilo, fica furioso. E nesse ficar furioso, Moisés compra a briga daquele povo. E ele diz assim, se o Senhor quiser riscar o meu nome do livro da vida, olha para você ver, eu te pergunto para você hoje, você teria coragem de tirar o teu nome do livro da vida por causa de uma alma? Vixe, difícil, né?
Porque o nome do livro da vida, quando nós aceitamos Jesus no processo de ser batizado, aceitamos Jesus, já está o nosso nome no livro da vida. Mas não é porque você aceitou Jesus que o seu nome está lá e você vai para a eternidade. Existe um processo. O processo. Né? Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. A vida é a salvação da minha alma. Para onde vai a minha alma? Quando eu deitar a sepultura, porque do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar. Sim. Mas para onde vai a minha alma? Exatamente. Aí a pessoa fala assim: não aceito Jesus, eu sei quem que é Jesus, eu sou um cara bom, eu dou cesta básica, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. Peraí, vem cá, fala pra mim, você riscaria teu nome do livro da vida por causa de uma alma? Olha o que Moisés fez. Então é muito forte isso. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, não é que eu vou rasgar o meu nome, tirar o meu nome, mas eu vou trabalhar para a palavra de Deus, para sustentar aquilo que é levar o nosso líder, levar o evangelho a toda criatura. A Missão 70 foram de 2 em 2. De 2 em 2. Quer dizer, houve uma palavra que eu sempre trago na minha vida: obediência. Aonde há obediência, ela gera prosperidade. Aonde há obediência, ela gera prosperidade. Aonde não há obediência, ela gera maldição. É igual a gente estava falando, né? Hoje, as pessoas que criaram tempestade, que estão nela, foi tempestade que elas criaram. Sim. Se as pessoas hoje estão passando por provas, por tempestade, foram elas que criaram essa tempestade. Hoje, a prova que você passa, a tempestade que você passa, é culpa da sua desobediência. Mas não é um fato, muitas das vezes, a pessoa ter desobedecido a Deus, que ela não tem oportunidade de voltar. Verdade. E se a gente não pegar leve, não, pera aí um pouquinho, a pessoa te traiu, a pessoa errou, a pessoa tem direito de perdão, igual você falou, tem que ter o perdão. Sim. Mas a pessoa também, ela tem que existir uma mudança nela, mano. Pera um pouquinho, vou te perdoar sim. Legal, mas a pessoa que muitas das vezes está ouvindo perdão ali, ela começa a lembrar das coisas que a outra pessoa fez e começa a vir à tona. E você não pode deixar esse veneno de Satanás entrar na sua vida. Perdoa, tá perdoado sim, te abraço, tal. Agora é você e Deus. Sim. É você e Deus. O motoclube tá aí, tá partindo, você está com a tua esposa Renata, família, igreja. Uma pergunta nesse quadro novo meu, antes foi: o que foi 1 milhão de glórias na sua vida? E hoje o que são valores inegociáveis para você hoje, ô Chaparral? Valores negociáveis. Inegociáveis. Inegociáveis. Cara, não ficar longe da palavra de Deus, da vontade de Deus. Tá? Eu acho que o coração, ele tem que estar envolvido, comprometido, não envolvido, comprometido, tá? Não em bens materiais, não em dinheiro, nós temos que comer o melhor dessa terra, mas pelo nosso trabalho. Pelo nosso trabalho. Então, não é negociável você trocar o dinheiro pela palavra de Deus, trocar o dinheiro pelo aquilo que vai te... como eu vou te dizer, te estabelecer coisas melhores. Porque a gente aprende que vindo para Jesus, você não vai ter sombra e água fresca. Você vai ter muita luta, você vai ter muito trabalho, mas você vive debaixo dessa água, que é uma água que aonde fala lá no tanque que você não vai beber dessa água, mas é uma água viva. Né? Você tem a sombra espiritual de Deus, que é aquela nuvem no deserto onde caminhou aquele povo por 40 anos e aquela nuvem estava lá. Nós somos o Israel. Então nós estamos com Deus. E mesmo desobediente, a nuvem estava ali. As nuvens estavam ali, né? Porque tem certas coisas que a pessoa pode até nos julgar: você está em desobediência. Mas se eu tenho um negócio que é aprovado, aí é diferente daquilo que não é aprovado, né? Então é diferente. Mas se vocês têm um negócio que é aprovado, um ministério que é aprovado, você está na obediência do quê? Da legalidade da igreja.
do regimento da igreja. O motoclube, nós temos o Código Bike? Temos que respeitar a irmandade, igualdade, a gente tem que respeitar sim, mas quando você tem uma legalidade, que você tem que andar naquela legalidade, aí sim existe uma obediência, não existe uma apontação, ó, vocês estão andando errado, mas esse regime não foi protocolado. Porque existe uma hierarquia também. Porque existe uma hierarquia da igreja. Sim. Então eu sou igreja, mas eu sou motoclube, fora da igreja, respeitando o código bike, mas trabalhando para a igreja. Isso não é negociável. Isso aí é a vontade do Pai. O que você gostaria de deixar aí para a galera, para as pessoas que querem conhecer esse projeto, esse trabalho incrível que vocês fazem? Já mandando um abração para todo o Brasil, né? Mas o que você gostaria de deixar, uma mensagem para todos que vão assistir esse podcast? Sim. Olha, eu queria deixar nesse momento, primeiro te agradecer, né? Porque você é um cara incrível, né? O pouco a gente conheceu lá, nossa, a matéria que você fez lá é excepcional. A gente amou, percorreu vários estados, né, que eu mandei para vários lugares. Primeiramente eu queria agradecer o nosso coordenador nacional, o Bispo Cândido, né, porque Deus deu essa visão para ele. Agradecer a todos os nossos superintendentes por abençoar e apertar, abraçar essa visão, né? Porque o motociclista, assim, em vista, é uma visão diferente, mas a missão é a mesma, né? Apresentar o amor de Jesus a todos os coordenadores regionais, distritais, metropolitanos, meu pastor, que é o coordenador estadual de Minas Gerais, o pastor André, e você, que queira nos acompanhar no Instagram, nós temos lá o Esquadrão Quadrangular Poços MG, temos Esquadrão Quadrangular Oficial, e ali você acha em todos os estados o motoclube, né? Tem as nossas redes sociais aí, que a gente sempre está apresentando os nossos passeios, os nossos trabalhos, né? Nós temos aqui 15 igrejas dentro da cidade de Poços de Caldas, né? Lugares direcionados, né? Pontos bons dentro de Poços de Caldas, que você possa fazer uma visita, procurar o Esquadrão Quadrangular, porque tem muitas pessoas que amam moto, amam moto. Isso não desrespeitando os motoqueiros, viu? Né? Os motoqueiros, eles são pessoas abençoadas, pessoas que precisam, assim, pegar um sistema diferente que é o motociclista, né? Respeitar a lei de trânsito, desenvolver a forma do motociclista, né? Porque há muitos acidentes por correria, avançar semáforo, querer passear na sorte, né? Mas eu quero deixar uma palavra aqui para você. Quando nós conhecemos um Deus, nós conhecemos um Deus de fora. Mas quando nós trabalhamos e trazemos esse Deus para dentro da gente, né? Por mais luta que temos, por mais dificuldade que temos, por mais momentos que queremos parar, Ele nos sustenta, Ele te sustenta, Ele cuida e guarda você 24 horas, sem te cobrar nada. O que você precisa é abrir teu coração, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. Mudar a sua trajetória. Viver no mundo, mas não para o mundo, mas para a obra de Deus, para a vontade de Deus. E eu quero deixar aqui, Deus está contigo. Eu amo você, mas Jesus também ama muito você. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu amigo, brigadão. Deus abençoe. Te agradeço mais uma vez. Agradeço o Paulo Silvano lá pela oportunidade. Tá, né, com certeza debaixo da autoridade dele, tá vindo aqui também. Coisa. E nós vamos fazer duas coisas agora nesse finalzinho. Pronto. Primeiro nós vamos olhar para aquela câmera e dar 1 milhão de glória. Sim. E depois você vai olhar para essa câmera e vai dar o bordão né? Amém, do esquadrão amém, aí. amém, tá joia? amém. Vamos dar 1 milhão de glória? Vamos lá. 1 milhão de glória, galera. Galera, isso aí. Valeu. E vamos lá aqui, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus voltará. Esquadrão Quadrangular. Esquadrão Quadrangular. Esquadrão Quadrangular. É isso aí, galera. Galera, quero agradecer esse episódio bacana aí, agradecer a Radical Sport, a On Style, Top Pneus, o Trem Mineiro, Marcinho Suplemento por esse episódio bacana aí. Deus abençoe, meus patrocinadores e valeu, brigadão. Chaparral, mais uma vez, brigadão. Tchau, tchau, galera.
Jesus salva! Jesus batiza! Jesus cura!